Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Eu quero te convidar para um exercício de imaginação. Imagine uma guerra onde praticamente não há soldados. Aliás, nem mesmo um campo de batalha repleto de combatentes, armas e veículos bélicos. Mas o que se vê é um completo caos. Nas cidades, governos descontrolados, cidadãos sem emprego e passando por necessidades. Estou me referindo não a uma teoria, mas sim a uma possibilidade real, que de vez em quando dá sinais de que pode acontecer. Uma guerra cibernética. Mas o que vem a ser uma guerra cibernética? Trata-se de um conflito que ocorre no espaço digital, onde estados, organizações ou grupos não estatais utilizam tecnologias de informação e comunicação para realizar ataques contra sistemas de infraestrutura de outra nação ou identidade. Esses ataques podem ter como alvo sistemas governamentais, militares, de inteligência, além de redes de infraestrutura crítica como energia, transporte e comunicações. Em essência, a guerra cibernética explora a vulnerabilidade digital para infligir danos, roubar informações ou causar disrupção. As guerras cibernéticas possuem características que as definem muito bem. Em primeiro lugar, há um personagem meio herói e meio vilão, conhecido no meio como hacker. Um hacker é uma pessoa com habilidades avançadas em informática e tecnologia que explora sistemas de computadores, redes, softwares e dispositivos, seja para entendê-los, melhorá-los ou, em alguns casos, manipulá-los para atingir determinados objetivos. Uma outra característica da guerra cibernética são os ativos visados por ela. Os alvos comuns são sistemas de defesa, bancos de dados de informações sigilosas, redes elétricas, sistemas de abastecimento de água, controladores de tráfego e sistemas financeiros. O ataque a qualquer um desses sistemas pode desencadear, no mínimo, um desconforto entre a população em geral, interferindo no abastecimento de água e luz, por exemplo, como pode provocar situações de caos e pânico generalizado, burlando os sistemas de defesa de um país. As técnicas que poderíamos também chamar de armas de ataque hacker são as que mais caracterizam uma guerra cibernética. Essas armas invisíveis aos olhos mal treinados têm nomes peculiares como malwares, vírus, ransomware, worms, ataques de negação de serviço cuja sigla é DDoS e a exploração de vulnerabilidades de softwares como ou Zero-Day Exploits ou Zero-Day Exploits. Todas elas, na verdade, são complexos programas de computador que têm capacidade de interferir ou alterar os códigos originais de outros programas, fazendo com que eles se comportem de acordo com o que foi programado pelo hacker. Muito bem, e quais os objetivos de uma guerra cibernética? Desestabilizar o inimigo. Ao atacar serviços essenciais como energia e transporte, é possível criar caos e prejudicar a confiança pública. A coleta de inteligência governamental é outro objetivo. Os hackers podem acessar dados de inteligência militar ou diplomática e informações pessoais de cidadãos, por exemplo. Lembre-se que, primeiramente e principalmente no mundo atual, deter e controlar informação é ter poder. A guerra cibernética tem vantagens cruciais para quem a pratica. O seu custo é tremendamente baixo em comparação a uma guerra convencional e pode ser feita remotamente, à distância, não importando o país de origem do hacker, nem mesmo o país que ele quer atacar. Outra coisa, não é fácil atribuir um ataque cibernético a um determinado grupo ou a um autor específico. Isso permite que grupos menores e até mesmo indivíduos causem danos significativos. Bom, a essa altura você deve estar se perguntando: mas por que é tão difícil capturar um hacker? É desafiador por várias razões, envolvendo tanto a habilidade técnica desses indivíduos quanto limitações legais e jurisdicionais dos sistemas de segurança. Além disso, eles usam várias técnicas para ocultar a sua identidade e localização, como o uso de VPNs, que são redes privadas virtuais,
proxies e a rede Tor para redirecionar sua conexão através de múltiplos servidores em diferentes países, dificultando o rastreamento. Hackers frequentemente criam ou alugam redes de computadores zumbis, conhecidos como botnets, que consistem em milhares ou milhões de dispositivos comprometidos ao redor do mundo. Esses dispositivos podem executar tarefas como ataques distribuídos de negação de serviço, o DDoS. É um tipo de ataque cibernético que consiste em sobrecarregar um servidor, serviço ou uma rede com tráfego malicioso, vírus e etc. e tal. O objetivo é impedir que os usuários acessem os sites e serviços online, negando o serviço aos usuários. Os hackers avançados possuem conhecimento técnico profundo e utilizam métodos de ataque difíceis de detectar, como, por exemplo, os exploits zero day, que são as vulnerabilidades desconhecidas e sem correção, e criptografia de dados, que obscurece as suas comunicações. Muitos são também os hackers que empregam técnicas de ofuscação, como a encapsulação de código malicioso e a constante atualização de malwares para evitar serem detectados por sistemas de segurança. Então, não é à toa que, para capturar um hacker do mal, nada mais óbvio do que contratar um hacker do bem. E é isso justamente que os governos fazem, direta ou indiretamente. Os Estados Unidos têm histórias interessantes nesse sentido, e uma das mais famosas é a de Gary McKinnon, um hacker britânico de origem escocesa que realizou uma das invasões mais famosas, supostamente acessando redes da NASA e do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Pensa, entre 2001 e 2002. Ele alegava estar buscando provas de conspirações e informações sobre OVNIs. McKinnon enfrentou uma longa batalha judicial promovida pelo governo americano, mas acabou não sendo extraditado para os Estados Unidos devido ao tratado de não extradição entre esse país e o Reino Unido. Embora McKinnon não tenha sido contratado pelo governo americano, o seu caso acabou levantando questões sérias sobre a segurança cibernética dentro dos Estados Unidos. Um outro hacker chamado Jeff Moss, mas que ficou mais conhecido no meio como The Dark Tangent, é o fundador das conferências de hackers DEF CON e Black Hat. Embora não tenha um histórico de invasão em sistemas governamentais, a sua profunda experiência em hacking fez com que ele fosse convidado para o Conselho Consultivo de Segurança Interna dos Estados Unidos. A colaboração de Moss com o governo exemplifica como o governo americano recruta especialistas em cibersegurança para fortalecer as suas defesas. Você sabia que já tivemos algumas guerras cibernéticas importantes já nesse século XXI? Em 2007, por exemplo, houve um ataque à Estônia, no qual sites do governo e de bancos foram derrubados e a suspeita recaiu sobre a Rússia. Ele ocorreu em abril de 2007, após uma controvérsia política entre a Estônia e a Rússia sobre a remoção de uma estátua soviética de Tallinn, capital da Estônia. A decisão gerou uma forte reação por parte da população pró-Rússia e das autoridades russas, e o ataque começou logo depois, causando danos substanciais à infraestrutura digital da Estônia. O ataque foi distribuído onde redes de computadores, incluindo botnets, foram usadas para sobrecarregar e derrubar websites governamentais, instituições financeiras, empresas de comunicação e outros serviços essenciais. Esse tipo de ataque causa um aumento massivo de tráfego num servidor ou rede, incapacitando-o de responder às solicitações legítimas dos usuários. Os ataques ocorreram em várias ondas e duraram cerca de 3 semanas. A infraestrutura cibernética de muitos serviços públicos e privados estonianos simplesmente ficou indisponível. Vários sites governamentais ficaram inacessíveis, incluindo os do parlamento, da presidência e dos ministérios mais importantes. Muitos bancos enfrentaram interrupções de serviço,
impossibilitando transações online e retiradas de dinheiro em caixas eletrônicos. Websites de jornais, emissoras e serviços de notícias ficaram inoperantes, criando um verdadeiro apagão de informações, e sites de transporte e outros serviços básicos também foram afetados, causando transtornos para a população. O ataque paralisou parte da vida cotidiana e expôs a vulnerabilidade de toda uma sociedade digitalizada como a da Estônia, que foi uma das primeiras a implementar amplamente serviços digitais e e-government. Entre 2009 e 2010, aconteceu um dos ataques cibernéticos mais icônicos de todos os tempos até agora, que ficou conhecido como Stuxnet. Ele foi um ataque dirigido a sistemas industriais críticos e marcou a primeira vez que um malware foi capaz de causar danos físicos à infraestrutura de um país, sendo considerado a primeira arma cibernética real. O Stuxnet visava interferir no programa nuclear iraniano e, desde então, tornou-se um exemplo estudado por especialistas em cibersegurança em todo o mundo. O Stuxnet é um tipo específico de malware, conhecido como worm, verme, em português. Ele foi projetado para atacar os PLCs, ou controladores lógicos programáveis, fabricados pela Siemens, que são componentes usados para automatizar processos industriais em setores como energia, água e manufatura. No caso do Irã, o objetivo do Stuxnet era interferir nas centrifugadoras de enriquecimento de urânio da usina nuclear de Natanz. Uma vez no sistema, o Stuxnet manipulava a velocidade das centrifugadoras, fazendo com que elas girassem em velocidades fora do padrão, alternando entre a aceleração e a desaceleração extremas. Isso causava desgaste e danos físicos nos dispositivos, reduzindo sua vida útil e eficiência, sem que os operadores percebessem o motivo. Apenas se o Stuxnet detectasse a presença desses equipamentos da Siemens, ele executava o seu ataque. Caso contrário, permanecia inativo, o que ajudava a evitar detecção em ambientes que não eram o seu alvo. Ele foi desenvolvido para se espalhar através de drives USB, o que permitiu que ele se infiltrasse em redes que não estavam conectadas à internet, como a da usina nuclear de Natanz. Isso é conhecido como ataque air-gapped, onde redes isoladas fisicamente são comprometidas por meio de dispositivos externos. O ataque Stuxnet foi descoberto em 2010 por especialistas em segurança da empresa bielorrussa VirusBlock ADA e, posteriormente, empresas como a Symantec e Kaspersky passaram a estudá-lo. Estima-se que o Stuxnet tenha danificado cerca de 1.000 a 2.000 das 5.000 centrifugadoras da usina de Natanz, atrasando significativamente o programa nuclear do Irã. Essa interferência ajudou a diminuir a capacidade iraniana de enriquecer urânio em grande escala. O ataque Stuxnet foi um alerta para as indústrias ao redor do mundo sobre os riscos que os sistemas industriais enfrentam em termos de ataques cibernéticos. Governos e empresas passaram a adotar medidas mais rigorosas de cibersegurança, incluindo proteção de sistemas e melhor detecção de vulnerabilidades. O Stuxnet abriu um precedente importante, demonstrando que o malware pode ser usado como arma para causar danos físicos em infraestrutura crítica. Isso inaugurou uma nova era de guerra cibernética e intensificou a corrida armamentista digital. Em 2017, outro ataque cibernético que ficou famoso por ser ainda mais destrutivo que o Stuxnet foi o que ficou conhecido como NotPetya, destinado à Ucrânia. Ocorrido no mês de junho daquele ano, inicialmente deixou a impressão de se tratar de um ransomware, ou seja, um tipo de malware que exige resgate em troca de acesso aos dados. Mas, na verdade, tratava-se de um wiper, um tipo de malware projetado para destruir dados sem a intenção de recuperação. Esse ataque impactou uma série de empresas e organizações ao redor do mundo, causando bilhões de dólares em prejuízos
e evidenciando os perigos de armas cibernéticas. O ataque teve origem na Ucrânia, num momento de tensão política entre o país e a Rússia, com quem enfrentava um conflito contínuo desde 2014. O NotPetya foi disseminado por meio de um software de contabilidade amplamente utilizado na Ucrânia chamado MEDOC. Este software, que era usado para enviar declarações fiscais e outras informações financeiras, foi comprometido e, após uma atualização maliciosa, o malware se espalhou rapidamente entre empresas e instituições ucranianas. O problema não ficou restrito aos ucranianos. Como algumas empresas mantêm redes de comunicação com outros países, onde possuem suas filiais ou também matrizes, o ataque se espalhou rapidamente e afetou também empresas em vários outros locais. As mais afetadas foram a Maersk, uma das maiores empresas de transporte marítimo do mundo, que teve que interromper as suas operações em diversos portos globais, resultando em perdas estimadas de até 300 milhões de dólares. A farmacêutica Merck também teve sérios problemas de operação e produção, o que resultou em prejuízos substanciais. Uma subsidiária da FedEx, a TNT Express, foi gravemente impactada, causando grande atraso nas entregas de encomendas. Ironia ou não, algumas empresas russas também foram afetadas, como a petrolífera Rosneft, junto com sistemas de várias empresas na Europa e nos Estados Unidos. As estimativas de perdas globais devido ao NotPetya variam, mas acredita-se que os prejuízos financeiros ultrapassaram os 10 bilhões de dólares em danos e custos de recuperação, fazendo deste um dos ataques cibernéticos mais caros da história. A maioria dos analistas e governos atribuem o NotPetya à Rússia, apontando o grupo hacker russo conhecido como Sandworm, ligado à inteligência militar russa, o GRU, como os autores. Em 2018, tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido oficialmente acusaram o governo russo de ser o responsável pelo ataque, alegando que ele foi projetado para desestabilizar a infraestrutura ucraniana em meio ao conflito com a Rússia. Bom, você deve estar se perguntando, e atualmente, no cenário atual, é possível conflitos cibernéticos sejam ou já estejam envolvidos nas guerras que Israel e Irã, Rússia e Ucrânia estão travando? No mundo onde a infraestrutura crítica, operações militares e comunicações dependem fortemente da tecnologia digital, a guerra cibernética se torna uma estratégia atrativa. A disputa entre Israel e Irã é um exemplo clássico de uma guerra cibernética em curso. Ambos os países já lançaram ataques cibernéticos um contra o outro, com objetivos militares e de infraestrutura. Em 2020, Israel sofreu um ataque cibernético que, acredita-se, teve origem no Irã e tinha como alvo sistemas de controle de água. O ataque foi detectado antes que causasse danos, mas ilustrou bem a intenção iraniana de impactar a infraestrutura israelense diretamente. Israel também é conhecido por suas capacidades avançadas em cibersegurança. Em resposta a ataques ou como medida preventiva, Israel tem lançado ataques contra instalações críticas iranianas. Partindo para o leste europeu, é sabido que, desde 2014, o conflito entre Rússia e Ucrânia vem incluindo ataques cibernéticos contínuos. Na invasão de 2022, as operações cibernéticas se intensificaram significativamente, e evidências indicam que tanto hackers estatais quanto grupos hacktivistas de cada lado participaram ativamente do conflito digital. Enquanto a Rússia tem realizado ataques cibernéticos para desestabilizar a infraestrutura ucraniana, a Ucrânia recebeu suporte de vários países ocidentais e empresas de tecnologia como Microsoft e Google para fortalecer a sua defesa cibernética. Em 2015 e 2016,
Hackers russos, provavelmente ligados ao grupo Sandworm, lançaram ataques bem-sucedidos à rede elétrica da Ucrânia, causando apagões temporários e deixando regiões sem energia. Como resposta, ativistas pró-Ucrânia, incluindo o grupo Anonymous, lançaram ataques contra sites e redes russas, tentando desorganizar sistemas de comunicação, bancos e websites governamentais. Agora, dá para entender um pouco por que os hackers são o futuro nas guerras. E por mais que seja uma guerra silenciosa, onde não se ouve barulhos de tiros, bombas caindo, a guerra cibernética também causa sérios problemas, como podemos ver. E pelo andar da tecnologia, ela terá cada vez mais poder de decisão em conflitos armados ou não. Aproveite e responda aí pra gente. Você é um tecnólatra, ou seja, não consegue viver sem tecnologia? Ou um tecnófobo, tem aversão à tecnologia? Muito obrigado pela sua companhia sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.